Há grande diferença na morte dos justos e dos ímpios. Parte 9, dia 1 de setembro de 2023. 4. Estou numa triste decadência no que diz respeito à minha condição espiritual. Consumos corporais podem facilitar a morte, mas não é assim nas decadências espirituais. Não direi que um homem piedoso não pode ser fácil em tal caso, quando morre, mas acredito que raramente é assim. Normalmente suponho que venha um grito para despertar as virgens adormecidas antes que venha a morte. Sansão estava pronto para morrer na prisão até que seus cabelos cresçam novamente. Davi e Salomão caíram sob grandes decadências espirituais, mas antes de morrer, eles recuperaram sua força e vigor espiritual. No entanto, agite-se sem demora para fortalecer as coisas que permanecem. Seu medo será menor, pois será despertado do sono espiritual antes que a morte chegue ao seu leito. E você não deve perder tempo, pois não sabe quão cedo a morte pode agarrar você. 5. É terrível pensar no outro mundo, aquele mundo dos espíritos que conheço tão pouco. Seu melhor amigo é o Senhor daquele outro mundo. O seio de Abraão é bondoso até para aqueles que nunca viram seu rosto. Após a morte, sua alma se torna capaz de conversar com os habitantes abençoados desse outro mundo. Os espíritos dos justos, feitos perfeitos, já foram como o seu espírito é agora. E quanto aos anjos, por mais superior que seja sua natureza, na categoria dos seres, ainda assim nossa natureza é dignificada acima da deles. No homem, Cristo, e eles são todos servos de seu Senhor, e portanto seus conservos. 6. As dores da morte são terríveis? No entanto, não tão terríveis quanto dores de consciência causadas por um sentimento penetrante de culpa e apreensões da ira divina, com a qual suponho que eles não estejam totalmente familiarizados. Mas quem não suportaria a doença do corpo para que a alma se tornasse sã e totalmente sã? Cada pontada da morte colocará o pecado um passo mais perto da porta e com o último suspiro, o corpo do pecado exalará seu último suspiro. As dores da morte não durarão muito, e o Senhor teu Deus não te deixará, mas te sustentará debaixo deles. 7. Mas provavelmente serei cortado no meio dos meus dias. Não reclame, você estará em casa mais cedo. Você tem assim a vantagem de seus companheiros de trabalho que estavam trabalhando antes de você na vinha. Deus, no curso de sua providência, esconde alguns de seus santos no início da sepultura, para que sejam tirados do mal que está por vir. Uma remoção antecipada deste mundo evita muito pecado e miséria. Eles não têm motivos para reclamar, que ficam com o resíduo de seus anos na terra de Emanuel. Certamente você viverá enquanto tiver trabalho preparado para você pelo grande mestre, para ser feito por ele neste mundo, e quando isso terminar, já é hora de partir. 8. Tenho medo da morte súbita. Você pode realmente morrer assim. O bom Eli morreu repentinamente. 1 Samuel 4,18. No entanto, a morte o encontrou assistindo. Versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o que hora virá o Senhor. Mateus 24:42. Mas não tenha medo. É um conforto inexprimível que a morte venha quando vier. Nunca poderá tirá-lo de Cristo e, portanto, nunca pode prendê-lo como um carcereiro para levá-lo à prisão do inferno. A morte súbita pode acelerar e facilitar sua passagem para o céu, mas não pode prejudicá-lo. 9. Receio que seja minha sorte morrer sem o exercício da razão. Não questiono, mas um filho de Deus, um verdadeiro cristão, pode morrer neste caso.
Mas que mal! Não há perigo nisso quanto ao seu estado eterno. Uma doença na morte pode despojá-lo de sua razão, mas não de sua religião. Quando um homem, indo em uma longa viagem, colocou seus negócios em ordem e colocou todos seus bens a bordo, ele mesmo pode ser carregado a bordo do navio dormindo. Tudo está seguro com ele, embora ele não saiba onde está, até que ele acordou no navio. Mesmo assim, o homem piedoso que morre nesse caso pode morrer desconfortavelmente, mas não inseguro. 10. Sou naturalmente tímido e os próprios pensamentos de morte são terríveis para mim. Quanto menos você pensar na morte, os pensamentos dela serão mais assustadores. Torne-a familiar para você por meditações frequentes sobre ela e você pode, assim, acalmar seus medos. Olhe para o lado branco e brilhante da nuvem. Veja a visão da fé da cidade que tem fundamentos. Assim você verá esperança em sua morte. Seja devidamente afetado com o corpo do pecado e da morte. As frequentes interrupções de sua comunhão com Deus e com a glória que habita do outro lado da morte, isso contribuirá muito para remover o medo servil. É uma pena que os santos gostem tanto da vida como costumam gostar. Eles devem estar sempre em boas relações com a morte. Quando os assuntos são devidamente considerados, pode-se esperar que todo filho de Deus, todo homem e mulher regenerados, professe generosamente a respeito dessa vida o que Jó fez, capítulo 7, 16. Eu detesto isso, eu não viveria para sempre. A fim de conquistar seus corações para esse temperamento desejável, ofereço as seguintes considerações adicionais. Considere o pecado que acompanha a vida neste mundo. Enquanto você vive aqui, você peca e vê outros pecando. Você respira ar infeccioso. Você mora em casas de pragas. É estranho odiar uma vida assim? Suas próprias feridas da peste estão corroendo em você. O pecado de sua natureza não o faz gemer diariamente. Você não é sensato que, embora a cura tenha começado, está longe de ser aperfeiçoada? A lepra não penetrou nas paredes da casa, que não podem ser removidas sem derrubá-la. Sua natureza não está tão viciada, que nada menos do que a separação da alma do corpo pode erradicar a doença. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, porque a todos os instantes de nossa vida o Senhor está conosco. Louvado seja o teu santo nome, ó Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.